Hoje vamos falar sobre o corpo humano como morada do Espírito Santo. Mas será que todo ser humano é essa morada? O que o homem pode fazer para se tornar morada? Em que momento o Espírito Santo passou e passa a habitar dentro do ser criado? Podemos negligenciar o cuidado com o corpo? Essas e outras questões iremos tentar elucidar à luz da palavra de Deus. Na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Corinto, no capítulo 6, e o versículo 19, ele faz uma pergunta aos irmãos daquela igreja. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa é uma pergunta retórica que indica que aquela igreja já havia recebido ensinamento sobre essa questão, pois o próprio Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18 e versículo 11. Mesmo assim, a igreja de Corinto continuava imatura, a ponto de ignorar tal conhecimento e praticar diversas imoralidades contra os ensinamentos divinos, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticavam. 1 Coríntios 5, versículos 1 e 2. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Corinto é uma cidade antiga da Grécia, que era, em muitos aspectos, a metrópole grega de maior destaque nos tempos de Paulo. Assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado, em todas as suas formas, se alastrava nessa cidade de má fama, pela sua licenciosidade. Dada a essa decadência moral e espiritual da cidade, era comum os cristãos corintos conviverem com a imoralidade sexual, até mesmo dentro da própria igreja, a ponto de se orgulharem e nem sequer lamentarem ou muito menos excluírem da comunhão pessoas que praticavam tais atos. Por esse motivo, o apóstolo Paulo exorta a igreja, fazendo-a lembrar-se de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E mesmo que tenhamos liberdade de escolha, nosso corpo não pertence a nós mesmos, mas a Deus, pois fomos comprados por um alto preço e devemos honrar a Deus com nosso corpo. 1 Coríntios 6 e 20. Os irmãos de Corinto estavam sendo conscientizados por Paulo da nova vida que agora deviam viver, como templo do Espírito Santo, e que deviam consagrar-se a Deus a fim de glorificá-lo, pois Cristo já os redimira por inteiro. Há quem diga que não, mas à luz da Bíblia, podemos afirmar que o corpo tem alto valor espiritual para Deus. Além da alma e do espírito, Deus tem grande interesse no corpo humano. O plano divino é salvar o homem em sua totalidade. Por isso, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados e seremos glorificados em nosso corpo. Deus não está disposto a descartar nenhum elemento da constituição do homem por ele criado. Em 1 Tessalonicenses 5 e 23 lemos: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão deixa claro quanto ao valor do homem em sua totalidade. Corpo, alma e espírito precisam ser preservados até a segunda vinda de Cristo. Não há sequer um versículo na Bíblia que considere o nosso corpo como algo desprezível. Em várias passagens, a Bíblia emprega o termo carne, referindo-se à nossa natureza carnal, pecaminosa e decaída. A interpretação incorreta dos textos bíblicos faz com que muitos confundam natureza humana com corpo humano, de modo que desprezam o próprio corpo, crendo que para Deus essa parte material não tem valor algum. O termo Deus só quer o coração, repetido por muitos, é um grande engano e tem levado multidões a viverem desordenadamente, entregando-se aos prazeres da carne, às luxúrias e à imoralidade, com o pretexto de que para Deus o que importa é o interior. Não obstante, a Bíblia afirma que cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículos 4 e 5. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. No versículo 17, ele disse aos seus discípulos que o Espírito Santo estaria neles. Portanto, percebemos aqui que não somente o Espírito Santo habita em nós, mas a Santíssima Trindade. Como poderia um Deus santo habitar em um local degradado, descuidado e entregue aos vícios e pecados? Certamente não.
Para sermos templo e morada do Espírito Santo, precisamos estar dispostos a aceitá-lo como Senhor da nossa vida e servi-lo integralmente em todos os aspectos, com dedicação e santificação contínua, a fim de glorificá-lo e honrá-lo acima de tudo. É importante notar que Deus se importa com cada detalhe do nosso ser, desde a vestimenta. Curiosamente, após a queda, o homem viu que precisava de roupas. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Gênesis 3 e 7. Porém, Deus, notando a fragilidade de suas vestes, e fez-lhes roupas de peles de animais. Gênesis 3 e 21. Demonstrando que o corpo do homem e da mulher não devem ficar fragilmente coberto e exposto, como objeto de tentação e cobiça. Secularmente, o corpo é visto como objeto de prazer. O hedonismo afirma que a vida deve ser feita de prazer em detrimento do sofrimento. Nessa ótica, tudo é permitido na busca pelo prazer, desde os vícios a todo tipo de imoralidades e deturpações do corpo. Vivemos hoje tempos trabalhosos, onde o egocentrismo se avassala de maneira estrondosa os bons princípios em nossa sociedade. Apesar disso, temos clara convicção que a verdade de Deus prevalece sobre todas as coisas, e o Espírito da Verdade continua agindo em nossos dias, convencendo a homens de dura cerviz e salvando vidas para seu reino, pois Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como Cristo prometeu, o Espírito da Verdade habita e faz morada dentro de cada ser humano que o reconhece, que se arrepende, crê nele e o aceita como Senhor e Salvador. Essa habitação no interior do homem se deu após a morte e ressurreição de Cristo, pois o mesmo já havia prometido que enviaria outro Consolador, João 14 e 16. Até então, o Espírito Santo estava com os discípulos, mas não estava neles. Um paralelo interessante entre o Antigo Testamento e o Novo, em relação a essa habitação, ou seja, essa presença do Deus vivo no interior do homem, é com o tabernáculo. A figura do tabernáculo se aplica perfeitamente ao homem. Metaforicamente falando, somos tabernáculos vivos, somos templo e morada de Deus. No Antigo Testamento, o tabernáculo era uma tenda sagrada, constituída por pátio, lugar santo e lugar santíssimo, construída com a orientação de Deus a Moisés no deserto, como símbolo da habitação, ou presença de Deus entre seu povo. Êxodo 25 e versículo 8. No Novo Testamento, essa presença divina não se restringe mais a uma estrutura construída por mãos humanas, mas passa a ser o próprio ser humano o templo de Deus. Todavia, o apóstolo Pedro faz uma analogia ao seu corpo dizendo: brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 14. Assim como o tabernáculo, o corpo humano é constituído por 3 elementos: corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo ocupa todo o nosso ser e deve nos guiar em cada passo, assim como a nuvem do Senhor guiava o seu povo no deserto. Portanto, é importante considerarmos que, se nosso corpo é templo e morada do nosso Deus, ele deve ser tratado com cuidado, respeito e santidade. Isso significa cuidar tanto da saúde física quanto da espiritual, evitando práticas imorais, vícios e quaisquer coisas que profanem essa obra divina. Saber que somos a morada divina nos faz lembrar que a presença de Deus habita em nós, nos guiando e inspirando. E isso deve influenciar nossas ações, pensamentos e decisões. Como tabernáculos, temos a responsabilidade de manifestar a glória e a santidade de Deus ao mundo por meio de nossas vidas através do nosso corpo mortal, pois assim como o tabernáculo do Antigo Testamento era uma estrutura temporária, é real a natureza transitória da nossa vida terrena. Por isso devemos ter cuidado com esse tão frágil e tão sofrido elemento do nosso ser. Cuidar do corpo significa também cuidar da alma e do espírito. Como bem sabemos, quando um dos elementos do nosso ser é afetado, todos sofrem as consequências. Por isso, em 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, o apóstolo Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Podemos considerar imoralidade toda prática sexual fora do casamento, e como conselho, o apóstolo nos orienta a fugir delas, pois são males e tentações que iniciam por um olhar e terminam com a destruição de nossa comunhão com Deus. Além do prejuízo espiritual, tal pecado tem capacidade destrutiva contra o corpo, contra a família,
finanças e tudo o que nos cerca. Portanto, que possamos ter uma vida espiritual plena, apresentando-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, através dos nossos esforços físicos, da dedicação à palavra de Deus, oração, jejum e uma vida completa na presença de Deus, que nos amou primeiro e nos escolheu para sermos morada e habitação, adorando-o em todo tempo, pois ele é bom e sua bondade estende-se de geração a geração. Amém.